Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Ela não era difícil, nem arrogante, só tinha parado de se explicar. Parado de aceitar metades. Parado de sorrir quando estava quebrada. E isso assustava, porque uma mulher com clareza não é vista como firme. É chamada de fria. Quando ela sabe o que quer, dizem que ela é exigente. Quando ela não aceita pouco, dizem que ela se acha demais. Mas ninguém pergunta o que ela já aguentou calada. Se você já sentiu que o mundo te pune por ser decidida, então essa história foi feita para você. De qual cidade você está assistindo isso? Me conta nos comentários. E fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Ela nasceu em uma cidade pequena, onde todos sabiam o nome de todos, onde menina que fala demais vira problemática, onde mulher que Sanha Alto Vieira rebelde. E foi ali, ainda com os joelhos ralados, que ela descobriu que dizer não vinha com um preço que ela pagaria por anos, em silêncio, mas nunca de cabeça baixa. A mãe dizia: "Fica quieta, filha. Mulher que fala muito assusta os homens." O pai apenas balançava a cabeça, como se o mundo dela fosse um capricho. Mas ela sentia algo dentro do peito, que ninguém entendia. Uma sede de verdade. Uma fome de justiça. Uma coragem que queimava. Ela perguntava coisas que os adultos evitavam. E isso fazia com que todos a olhassem, como se fosse perigosa, na escola. Ela era a que batia de frente com o professor. Não por desrespeito, mas por não aceitar respostas vazias. Enquanto outras meninas aprendiam a sorrir mesmo tristes, ela aprendia a suportar o isolamento de ser diferente. Chamavam-na de difícil, intensa mandona. Mas ela só queria ser ouvida, sem precisar se encolher. Aos 12, ouviu de uma vizinha que jamais se casaria com aquele temperamento. Aos 13, começou a esconder partes de si, para caber nos espaços que lhe ofereciam. Mas bastava um olhar torto, uma injustiça, um engole o choro, que a menina dentro dela se erguia com fúria e fogo nos olhos. Ela sabia que não era feita para se calar, só ainda não sabia o quanto isso iria custar. Teve uma amiga chamada Júlia que dizia: "Você precisa aprender a fingir, senão vai sofrer." Mas ela nunca foi boa em fingir, nem sentimentos, nem vontades, nem dores. Ela chorava alto, gritava quando injustiçada, e amava com entrega crua. A professora chamou de caso perdido, mas o diretor dizia, em voz baixa: "Essa vai longe, se o mundo não quebrá-la antes." Ela ouviu e guardou. O tempo passou e ela cresceu carregando uma culpa invisível. Culpa por não ser dócil, por ser à direita, por não aceitar menos. E cada vez que diziam: "Você é demais?", ela se perguntava: demais para quem? Para que tipo de gente? Mas ainda assim, tentava acabar, tentava se moldar, até perceber que quanto mais tentava agradar, mais sumia de si mesma. Aos 17, se apaixonou por um rapaz que dizia amá-la. Mas ele não amava. Ele queria moldá-la. Queria que ela raisse mais baixo, falasse mais devagar, se vestisse de um jeito que não chamasse atenção. Ela tentou, por amor, tentou ser menos ela, e quase desapareceu no processo. Até o dia em que ele disse: "Você me faz sentir pequeno." E ela respondeu: "Então cresça." Foi naquele instante que algo mudou dentro dela. Como se a menina dos joelhos ralados tivesse voltado, mais firme, mais nítida, mais certa do que merecia. Ela fez as malas e saiu, sem olhar para trás. Voltou para a casa da mãe, que disse: "Você nunca vai manter um homem." Ela olhou nos olhos da mulher que lhe deu a vida, e respondeu, sem piscar: "Não quero manter homem nenhum, quero me manter inteira." E foi a primeira vez que viu respeito no olhar da mãe, misturado com medo. É verdade, porque clareza sempre assusta quem vive em dúvida. Ela decidiu estudar psicologia. Queria entender por que tantas mulheres tinham medo de dizer o que sentem, por que tantas se anulam para caber em relacionamentos. E ali, entre livros e histórias, descobriu que sua dor era coletiva, que milhares de meninas tinham sido ensinadas a abaixar a cabeça, mas algumas nasceram com o pescoço firme. Criou um grupo de apoio. Mulheres vinham contar histórias sufocadas há décadas. Choravam ao dizer: "Eu nunca fui ouvida." E ela ouvia, com os olhos, com a alma, com a ferida que virou força.
Cotterill sentia a própria dor se transformar em propósito. Ela entendeu que nunca foi difícil, foi apenas uma mulher em um mundo que exige submissão, disfarçada de educação. Um dia, recebeu uma carta de uma adolescente. Tia-me, disseram que eu sou mandona, mas eu só quero fazer as coisas do meu jeito. Ela respondeu com um bilhete que virou viral. Não abaixe o tom, menina. Quem se incomoda com a sua voz é porque nunca teve coragem de usar a própria. E pela primeira vez, ela se sentiu livre, mas a liberdade cobra caro. Colegas se afastaram. Familiares cochichavam pelas costas. Diziam que ela era feminista demais, solitária, rígida, mas ela dormia em paz, porque não traía mais a si mesma. E descobriu que isso era mais valioso que qualquer aprovação. Ela não. Queria ser admirada. Queria ser verdadeira. Certa noite, olhando para o espelho, ela sussurrou. Você nunca foi errada. Só foi sincera demais para um mundo que lucra com o silêncio. Mas não de dor. Chorou porque finalmente entendia. Clareza não é arrogância. É sobrevivência. Ela era a mesma menina, agora em corpo de mulher. Mesma coragem, mesma sede, mesma firmeza. E mesmo quando tremia por dentro, falava com firmeza. Não, porque era forte o tempo todo, mas porque já sabia o que queria. E mulheres que sabem o que querem, não abaixam mais a cabeça. Ela conheceu Gustavo em um congresso sobre comportamento humano. Ele era articulado, sorridente, inteligente e, aparentemente, encantado com sua autenticidade. No início, dizia que amava o jeito dela falar sem rodeios. O brilho nos olhos quando explicava algo com paixão. Dizia, você é diferente de tudo que já conheci. E por um tempo, ela acreditou. Quis acreditar, os dias com ele eram leves. No começo, riam por horas, conversavam sobre futuro, trocavam sonhos como quem respira. Ele dizia que ela o inspirava a crescer, a ser melhor. E ela, que já não esperava mais por promessas doces, começou a baixar as defesas. Não por ingenuidade, mas porque queria acreditar que, dessa vez, talvez não precisasse se diminuir para amar. Mas a admiração virou desconforto. Gustavo começou a questionar o tom com que ela falava com os outros. Você não acha que parece mandona? Ele dizia, sorrindo, como quem brinca. Ela não respondeu, mas sentiu. Sentiu o velho fantasma do julgamento voltar. Aquela sensação de que, mais uma vez, sua clareza estava sendo confundida com prepotência. Certa noite, durante um jantar com amigos, ela expressou sua opinião sobre política. Falou com firmeza, com argumentos, com presença. Ao voltar para casa, ele ficou em silêncio por horas. E então, soltou. Você não precisava ter falado daquele jeito na frente de todos. Ela encarou. Que jeito? Perguntou. Ele desviou os olhos. Você sabe. Ela sabia. Sabia que ele tinha se sentido pequeno. Não por algo que ela fez, mas por algo que ela era. E ali começou o distanciamento. Pequenos silêncios, pequenas ironias, como se aos poucos ele tentasse aparar as arestas dela, como se o que antes era admiração, agora fosse ameaça. Ela tentou conversar. Eu sou assim desde o começo, Gustavo. Por que agora parece errado? Ele não respondia com palavras, mas com atitudes. Reagia com frieza quando ela tomava iniciativa. Diminuía suas conquistas com elogios vazios. Se sentia inseguro toda vez que ela brilhava. E ela, por um instante, pensou: será que estou sendo dura demais? Mas não estava. Ela apenas tinha se prometido nunca mais apagar a própria luz. Para ninguém. Já tinha feito isso antes, e sabia o preço. Mesmo assim, o medo de perder o amor quase a fez ceder. Começou a se calar em conversas. Começou a perguntar antes de dar opinião. Começou a pisar em ovos, de novo. Você não me deixa ser homem. Ela não gritou, não chorou. Apenas olhou nos olhos dele e disse: se minha força te impede de ser homem, talvez você nunca tenha sido um. Lance. Depois dessas palavras durou mais que o relacionamento inteiro. E naquela mesma noite, ela foi embora. Não levou tudo. Deixou uma blusa, um livro e uma parte dela que acreditava que poderia ser amada sem incomodar. No elevador, sentiu o gosto amargo da repetição. Mais uma vez, tinha sido julgada por ser ela mesma. Mais uma vez, seu amor assustou alguém que só sabia amar o que podia controlar. E isso doeu mais que a partida. Mas no fundo, ela sabia. Não tinha perdido o amor. Tinha se livrado de um espelho quebrado. E isso era libertador. Passou noites, em claro, revisando diálogos,
procurando falhas, até perceber que o problema nunca foi sua intensidade, foi a fraqueza dos outros. Homens que confundem mulher decidida com ameaça. Começou a escrever. Suas palavras viraram textos. Seus textos viraram desabafos públicos. E cada vez que publicava algo, centenas de mulheres comentavam: "Eu vivi isso. Você descreveu a minha vida. Achei que só eu era assim." E ela viu. Sua dor não era única. Era coletiva. Era urgente. Era o grito abafado de uma geração inteira. Ela começou a palestrar, a contar a sua história. E quanto mais falava, mais forte se sentia. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora havia propósito. Ela não falava mais só por si. Falava por todas que foram chamadas de difíceis, mandonas, arrogantes, só por terem clareza do que queriam. Um dia, reencontrou Gustavo numa livraria. Ele estava com outra mulher, mais jovem, mais submissa, com um olhar baixo. Ele sorriu ao vê-la. Disse: "Você parece diferente." Ela respondeu: "Estou." Ele perguntou: "Mais calma." Ela sorriu. "Não mais certa." Saindo dali, ela olhou para o céu e sentiu uma lágrima escorrer. Não de saudade, mas de gratidão, porque não era mais a mulher que aceitava ser silenciada em troca de companhia. Era a mulher que sabia: quem se incomoda com sua luz não merece estar na sua vida. E quem te ama de verdade não te pede para diminuir. Ela voltou para casa e escreveu uma frase que tocaria milhares. Quando uma mulher tem clareza, porque ela não aceita menos do que merece. Essa frase rodou o mundo, estampou camisetas, virou tatuagem, ecoou em corações cansados de se desculpar por existir. E pela primeira vez, ela se sentiu plena. Ela nunca aprendeu a fingir que não doía. Quando machucava, ela mostrava. Quando algo feria, ela encarava. Era intensa demais para ignorar as próprias feridas, mas orgulhosa demais para implorar por curativos rasos. Ela sangrava em silêncio, mas nunca deixava de andar. E isso fazia os outros a chamarem de forte, sem saber o que isso custava. Ser forte, para ela, nunca foi escolha, foi instinto. Desde pequena, aprendeu que pedir ajuda era ser vista como fraca, mas também percebeu que fingir fraqueza era uma máscara que não sabia usar. Enquanto outras aprendiam a se fazer de pequenas para ganhar atenção. Ela crescia, dia após dia, mesmo carregando os ombros pesados da incompreensão. Porque uma mulher firme é confundida com uma mulher fria no trabalho. Era sempre a que exigia demais, quando pedia excelência. Diziam que era perfeccionista, quando reclamava de desigualdade. Diziam que era sensível demais, quando batia de frente com superiores injustos. Virava problema. E mesmo assim, ela não recuava. Porque sabia que o sei calas, o silêncio viraria o normal. E ela nunca quis ser normal. Carregava cicatrizes que ninguém via, de amizades desfeitas, por dizer verdades que doíam, de amores interrompidos, por não aceitar menos do que reciprocidade, de família que dizia: "Você precisa ceder mais." Mas como ceder sem se romper? Ela preferia a solidão à submissão. Já passou aniversário sozinha por não se encaixar nos convites. Já ficou em festas sem falar com ninguém, por não saber jogar o jogo social. Já amou pessoas que a queriam, mais silenciosa, mais controlável, mais fácil, e recusou cada uma dessas versões distorcidas de si mesma, porque tinha aprendido que sua clareza afastava quem só sabia amar com posse. E isso, por mais doloroso que fosse, era um filtro poderoso. Um dia, durante uma crise, se trancou no banheiro e chorou de soluçar. Não por arrependimento, mas por exaustão. Por carregar, todos os dias, o fardo de ser incompreendida. Desejou, por um instante, ser como as outras. Desejou saber fingir fragilidade, só para ser abraçada. Mas depois olhou no espelho e lembrou quem era. Ela era feita de verdade, de palavra reta, de olhar firme. E mesmo que a pele ardesse com cada crítica disfarçada de conselho, ela não conseguia se deformar para caber em caixas apertadas. Pagava o preço da autenticidade, com noites longas e silêncios pesados. Mas também colhia a paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que não traiu a si mesma por conveniência. Teve dias em que desejou um colo, mas não qualquer um. Queria um abraço que a acolhesse sem tentar mudá-la. Queria alguém que olhasse para sua força e dissesse: "Eu não quero te domar. Quero caminhar ao teu lado." Mas esse tipo de amor, ela sabia, não era comum, era raro. Como ela,
durante uma caminhada solitária num parque, ouviu uma mulher gritar com o filho, por não obedecer. A criança, assustada, se encolheu. E ela, sem pensar, se aproximou e disse com delicadeza: "Ele não é ruim, só está confuso." Como todos nós, às vezes a mulher chorou. E ali nasceu uma amizade improvável. A partir daquele dia, começou a atrair mulheres reais, feridas, como ela, cansadas, como ela, claras, como ela. E ali, entre histórias contadas sem vergonha, descobriu que sua força nunca foi um defeito. Era farol para outras que andavam no escuro. E isso, ela jamais imaginou que viveria. Começou a escrever cartas para si mesma. Você não precisa fingir que não sente. Você pode chorar, sem perder a força. Você merece ser acolhida sem precisar diminuir o tom. Essas cartas viraram livros. Esses livros viraram salvação para outras. E cada vez que uma mulher se curava, ela cicatrizava junto. Um antigo colega de faculdade reapareceu em sua vida. Dizia que agora a entendia, que na época era imaturo demais. Ele tentou reatar laços. Disse que agora admirava sua firmeza. Ela sorriu, mas não voltou, porque entendeu que o tempo não apaga tudo. E algumas cicatrizes existem para lembrar, onde não se deve voltar. As feridas que ela carregava não a deixaram amarga, a tornaram profunda, atenta, compassiva. Porque agora, ela riu a dor no olhar dos outros, e tinha ferramentas para construir pontes na Uira Maze Soul. Uma mulher firme, era uma mulher curada que curava. E se um dia você a encontrar, pode não vê-la rindo alto, mas verá nos olhos dela uma paz que poucos sustentam. Não por ter vencido a vida, mas por ter vencido a si mesma, sem nunca precisar fingir ser menor do que é. Essa é a força de quem nunca soube fingir fragilidade. Era uma terça-feira comum. Café morno, e-mails acumulados. O mesmo chefe com o mesmo olhar condescendente. Mas havia algo diferente nela, algo que fervia por dentro. A reunião começou, como sempre, com os homens falando por cima, e ela sendo ignorada. Mas quando ele disse: "Você precisa aprender a ser menos agressiva", ela levantou a cabeça devagar, cruzou os dedos sobre a mesa, e respirou fundo. Foi naquele instante que o mundo tremeu. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas começou a falar, com voz firme, com olhos fixos, com uma lucidez cortante. Disse tudo o que vinha engolindo há anos. Cada silenciamento, cada piada disfarçada de brincadeira, cada promoção dada a quem bajulava mais e entregava menos. Cada vez que disseram que ela levava tudo para o lado pessoal. O silêncio na sala era absoluto. Um silêncio espesso, tenso, quase insuportável. Ela terminou a fala com uma frase que atravessou a alma de todos. "Não, sou agressiva, sou clara, e se isso incomoda, o problema nunca foi meu." Ela pegou sua pasta, seu crachá, e saiu. Não com raiva, mas com dignidade, porque naquele dia, ela escolheu se libertar. Passou o resto do dia andando pela cidade, sentindo o peso sair dos ombros, como se tivesse carregado o mundo por anos. E finalmente, o soldado comprou um sorvete. Sentou num banco top e permitiu que o sol tocasse sua pele sem culpa. Ela tinha radeto chega, e aquele chega não era sobre o trabalho. Era sobre tudo, sobre os relacionamentos, onde ela calava para manter a paz, sobre os jantares em família, onde precisava fingir concordância, sobre os amigos que a deixavam de lado, porque ela era demais, sobre os homens que se diziam fortes, mas desmoronavam diante da força dela, sobre a própria voz, que ela engasgava para ser aceita. Ela tinha dito, basta, e não voltaria atrás. Nos dias seguintes, o telefone não parava de tocar. Colegas que nunca a apoiaram, agora diziam: "Você teve coragem." Outros perguntavam: "Por que não disse nada antes?" E ela apenas sorria, porque às vezes, a gente precisa explodir para que o mundo perceba que também cansa de suportar calado. Ela não queria aplausos, queria respeito. Recebeu uma proposta de uma empresa liderada por mulheres. Ganhava menos, mas ali ninguém mandava calar. Ali, sua clareza era pemp, sua firmeza era força, não defeito. E pela primeira vez, ela sentiu que estava no lugar certo. Não por ter mudado quem era, mas por ter encontrado quem enxergasse além da aparência. O chega que ela gritou naquele dia ecoou em muitas outras vozes. Colegas começaram a questionar, a sair da conivência. Ela não fundou um movimento, mas virou faísca. E isso era mais do que suficiente.
Porque revoluções começam no coração de quem não aceita mais ser oprimido. Na nova empresa, ela treinava mulheres para a liderança, mas não ensinava como se portar, ou como suavizar a fala. Ensinava a confiar na própria voz, a assumir espaço sem pedir licença, a dizer não sem culpa, nunca mais abaixar os olhos para agradar ninguém. Uma estagiária a procurou num fim de tarde. Disse que queria ser como ela, firme, decidida, corajosa. Ela sorriu, colocou a mão sobre o ombro da jovem e respondeu: "Você não precisa ser como eu, só precisa parar de tentar ser o que esperam de você." E naquele instante, sabia, estava exatamente onde deveria estar. Era ponte para outras atravessarem o que ela enfrentou sozinha. Certa noite, em casa, releu um diário antigo. Havia uma frase rabiscada: "Será que um dia vão me ouvir sem que eu precise gritar?" Ela chorou. Não de dor, mas de gratidão. Porque hoje, ela já não gritava. E mesmo assim, todos a escutavam. Esse dia, o do Chega, virou um divisor de águas. Não foi um rompante. Foi o resultado de uma vida se acumulando, por dentro. Foi a libertação de uma alma que cansou de pedir licença. E o mundo pode até ter tremido naquele momento, mas ela finalmente estava em paz. Porque não existe terremoto maior do que uma mulher que escolhe a si mesma. Ela aprendeu a se levantar, sem fazer alarde, a não discutir com quem não quer entender, a não implorar por migalhas de afeto nem me justificar. Suas decisões. Ela não queria mais convencer ninguém de que merecia respeito. Agora, apenas observava. Quem ficava por perto era quem sabia lidar com sua luz inteira. Não precisava mais explicar por que dizia não. Não se sentia culpada por deixar conversas pela metade. Não aceitava desculpas repetidas, nem promessas que vinham com juros emocionais. Ela era clara, e isso bastava. Quem via arrogância nela, via com olhos fracos. Porque clareza não é dureza, é maturidade. Muitos ainda tentavam desqualificar seu jeito direto. Diziam que ela precisava maciar as palavras. Mas ela sabia, suavizar demais é o caminho mais rápido para se perder. E ela já tinha se perdido antes. Não faria isso de novo. Agora, falava como uma mulher que conhece o próprio valor. E isso não tem preço. Nas redes sociais, começou a escrever sobre limites, sobre dizer não sem culpa, sobre amar sem se apagar. Os comentários se multiplicavam. Você escreveu o que eu sentia. Isso salvou meu dia. Obrigada por me lembrar de quem eu sou. Ela virou espelho para outras mulheres espelho limpo, que não distorcia, só refletia coragem. Clareza assusta, porque rebela mostra o que o outro não quer encarar. A própria insegurança, a própria mediocridade, o próprio medo de não ser suficiente. E por isso, muitos fugiam dela. Mas os que ficavam, esses sabiam o valor de uma mulher lúcida, e sabiam que não se ganha uma alma dessas, com jogos baratos. Não procurava mais por quem a admirasse. Buscava quem a respeitasse. Porque admiração sem respeito é vaidade vazia. E ela já tinha crescido demais para viver de aplausos. Agora, vivia de verdade, com menos gente, mas mais leveza. Algumas antigas amizades voltaram tentando se reconnectar, mas ela já não falava a mesma língua. Não por superioridade, mas por evolução, ela tinha trocado o medo de desagradar pela paz de ser autêntica. E isso mudava tudo. Inclusive os relacionamentos que escolhia manter. Ela se tornava dia após dia uma mulher que incomoda, porque não se curva, não abaixa o tom, não aceita migalhas. E esse tipo de presença assusta os fracos, porque não se manipula quem sabe onde quer chegar. Não se prende quem já se libertou de dentro para fora. Não se domina quem já descobriu o próprio poder. Clareza é quando você para de esperar permissão para existir. É quando você olha no espelho e enxerga, finalmente, uma mulher inteira, com todas as dores e glórias. É quando você para de pedir desculpas por ser intensa, decidida, viva. Ela sabia que esse caminho era solitário às vezes, mas era verdadeiro, e isso bastava. Se tornou referência em rodas de mulheres. Não por ser perfeita, mas por ser real pelas marcas que carregava, sem vergonha. Pelo olhar firme que dizia: eu já passei por isso também. E isso curava, sem mágica, sem palco, só com verdade. Criou uma rotina que ninguém entendia. Silêncio logo cedo. Café forte. Uma página de escrita por dia. Ela chamava isso de ritual de clareza.
Era ali que ouvia a própria voz antes do mundo começar a gritar. Ali ela lembrava: sou rainha da minha própria história. E só quem é rainha entende a responsabilidade da própria coroa. Ela sabia que ainda viriam desafios, críticas, rejeições. Mas agora, nada disso a abalava como antes, porque a clareza criava raízes profundas, e mesmo que balançasse com o vento, ela não tombava mais por qualquer tempestade. Tinha se tornado casa firme dentro de si. E se você chegou até aqui, talvez seja porque essa história também é sua. Talvez você tenha sido chamada de arrogante só por ter opinião. Talvez tenha sido silenciada quando ousou se impor. Mas agora é hora de lembrar quem você é e recuperar o que o mundo tentou tirar de você. Por isso, se essa história te tocou, comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de se olhar de verdade. E mais que isso, comece hoje a reconstruir sua clareza. Transforme sua autoestima em um ritual diário. Conheça o e-book Autoestima, Diária de Rainha. 365 mensagens para fortalecer sua mente, seu coração e sua verdade todos os dias. O link está na descrição. Até a próxima! Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias. E aí, amiga, gostou do e-book? Muito. Amei. Parecia que estava falando direto comigo. Se você quer se sentir bem consigo mesma, veja o e-book na descrição do canal. Até a próxima!